Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E dia 26 de julho é o Dia Nacional do Profissional Tradutor e Intérprete, olha só, da Língua Brasileira de Sinais. E a gente está aqui hoje com dois convidados, Wesley Malta e o Bruno Camargo, que são intérpretes de línguas de sinais aqui na nossa Casa Legislativa e vão contar um pouquinho sobre a profissão pra gente celebrar também esse dia. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Obrigado, Camila. A gente agradece o convite seu e da casa. É muito importante para a gente estar aqui nesse dia, porque isso representa a nossa luta, nosso trabalho, nossa categoria. A gente está muito feliz de poder estar aqui representando a nossa categoria aqui na casa e também os amigos lá fora. Perfeitamente. Muito obrigado, Camila, por esse convite. E como sempre, a gente está sempre aqui à disposição, né? Sempre que chamar, a gente pode estar aqui. Meninos, tem o Dia Nacional, né, do profissional de intérprete de Libras. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da profissão, como que ela acontece. Acho que muita gente não sabe, né? Que é uma profissão que vem de um viés acadêmico também, que tem faculdade para ser intérprete de Libras. Eu queria que vocês falassem sobre a profissão e a importância dela, né, também, para a gente incluir, né, as pessoas surdas. Certo, então a gente pode começar, igual tu mencionou mesmo, essa data de hoje, que é bem importante. Então, é uma lei estadual que reconhece a profissão do intérprete de Libras, né, e seus valores, suas atribuições. Então, é uma lei estadual e que nacionalmente hoje se comemora essa data. Então, é uma profissão que vem crescendo a cada ano, a gente percebe em todas as áreas, né, da arte, da própria propaganda, televisão, do legislativo. E é uma profissão muito importante, porque a gente tem, em média, cerca de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Dessas 10 milhões, ali, por cerca de 3,5 milhões usam a língua brasileira de sinais como meio de comunicação. Então, nossa profissão vem ali como uma importância muito grande de levar informação de qualidade para essas pessoas. Não, é muito interessante isso daí, porque existe o Dia Mundial do Tradutor e Intérprete, que acontece muita confusão. Geralmente, quando chega perto dessa data, as pessoas sempre comemoram outro. É igual o jornalista do repórter, ninguém nunca sabe que dia que é. Exato. Ó, o Dia Internacional do Intérprete, do Tradutor e Intérprete, é comemorado no dia 30 de setembro, que é fazendo alusão ao mês da comunidade surda também, as lutas e tudo mais. Só que aqui em Santa Catarina, no ano de 2013, se eu não me engano, foi sancionada a lei estadual que reconhece o dia 26 de julho como o Dia Estadual do Tradutor e Intérprete. Só que essa data começou a ser replicada em todos os estados e hoje em dia, embora não seja reconhecido federalmente por uma legislação, é comemorado informalmente pelos profissionais. Nacionalmente, então. Nacionalmente, embora pelo regimento só tenha aqui no estado de Santa Catarina. E é muito interessante sobre isso também, que a nossa profissão, ela é uma profissão muito antiga. Tanto é que a interpretação em geral, né, porque imagina lá no começo, nos primórdios, ou até mesmo antes mesmo da escrita, já tinha o intérprete intermediando as comunicações, e dentro da área de línguas de sinais, então, basicamente sempre existiu. Só que o ponto é que recentemente que passou a ter essa visibilidade, esse reconhecimento, e isso é muito importante para a nossa categoria, porque é uma profissão que lida com outras pessoas, lida com a voz, lida com a fala, lida com o discurso, o enunciado e os contextos de outras pessoas. Então, com a vida, no caso. Com a vida de outras pessoas. E isso é muito interessante e é importante que seja valorizada essa categoria, tanto dos intérpretes em geral, e agora especificamente nos intérpretes de línguas de sinais, em alusão à data de hoje, porque é uma categoria que ela vem crescendo e precisa ser muito bem intensificada, porque afinal é um trabalho que, embora esteja muito exposto, geralmente é invisibilizado. Exato. E da onde surgiu o interesse de vocês pela profissão? Como que aconteceu? Vocês tinham contato com pessoas surdas? Como que aconteceu isso? Bom, Camila, no meu caso, eu não tinha nenhum contato com nenhuma pessoa surda. Na minha família também não tem nenhuma pessoa surda. Mas na época que eu fui casado, minha ex-esposa tem uma prima surda. Então, quando eu frequentava ali a casa dela, eu percebia que ela ficava um pouco isolada, mais no celular, conversando em Libras com os amigos do que com a família. Então, isso me chamou a atenção e ela começou a me ensinar ali alguns sinais. Embora eu venha de Guarulhos, São Paulo, uma cidade grande, eu nunca tinha visto um surdo desde quando nasci até os 18 anos até encontrar ela. E ela me ensinou alguns sinais, e o engraçado é que no dia seguinte eu no metrô comecei
comecei a ver surdo sinalizando, aí pegava ônibus, começava a ver surdo conversando, uma coisa que pra mim que antes parecia que não existia, era invisível. Quando a partir do primeiro contato em diante, eu comecei a prestar atenção e incluir essas pessoas também na sociedade, né? E saber que elas existem. Exatamente. Aí eu comecei a ter um olhar mais sensível para isso, comecei a aprender alguns sinais, fiz cursos e aí comecei a minha trajetória como intérprete lá em São Paulo. Isso já faz 10 anos que eu tô na área. Então, foi um passo, assim, muito grande, assim, de empatia, de entender que aquela pessoa estava passando ali na sua própria casa, que fez eu dar um salto bem grande, assim, na minha carreira profissional e na minha vida pessoal. Porque eu sou outra pessoa de 10 anos pra cá, tenho certeza disso. Que incrível. E você, Bruno? Interessante que, igual o Wesley, assim, eu tenho uma vida antes da Libras e uma vida depois da Libras, né? Porque até os meus 18 anos eu venho de uma cidade um pouco menor, lá no litoral de São Paulo. E na minha cidade, por exemplo, não tem associação de surdos. Eu mesmo nunca tinha tido contato com uma pessoa surda até os meus, ali, né, até os 18 anos mesmo, eu nunca tinha tido contato com a Libras nem com pessoas surdas. O meu primeiro contato veio porque minha mãe ingressou num curso básico lá na cidade. Simplesmente ela se interessou e se inscreveu. E ela, entusiasmada, querendo mostrar o que estava aprendendo, e todo dia ela vinha mostrando os mesmos 3 sinais, aquela coisa bem Libras básico de bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia ela vinha e me mostrava aqueles sinais. Só que naquela época eu não fazia, né? Eu tava preocupado com interpretação, com estudar e tudo mais, ler texto, interpretar texto, como que faz, escrever redação, aquela loucura de vestibular. E aí, então, no ano de 2020, eu venho para Florianópolis, deu tudo certo com o vestibular, vim para Florianópolis, só que aí vem a pandemia. Então, na época de pandemia, eu volto para minha cidade e aí eu comecei a assistir na Netflix uma série que se passa, inclusive, aqui em Florianópolis, que é uma série chamada Crisálida, que ela retrata sobre a vivência das pessoas surdas, da comunidade surda, a interpretação em Libras, e apresenta todo esse mundo que até então era desconhecido para mim. E a partir dali foi no meio da pandemia, em meio àquele caos que todo mundo estava vivendo, as rotinas que tinham sido paradas, o trabalho parou, estudos pararam, e ali que foi a Libras, ela simplesmente me salvou naquele período. Então, foi como se tivesse um alívio em meio a todos aqueles problemas que vinham acontecendo, saúde, família. Era uma válvula de escape totalmente. Foi uma válvula de escape na minha vida. Então, atualmente eu sou uma completamente outra pessoa depois de conhecer a Libras. E isso eu sou totalmente grato a tudo isso que tem sido proporcionado para mim. Então, basicamente, a minha vida ela mudou depois disso. Eu fui aprendendo no meio da pandemia, lendo, estudando, e aí para hoje tá conseguindo estar aqui diante, né, desse desafio que é interpretar o contexto legislativo. Exato. Mas muito feliz e muito grato por tudo que me ocorreu na minha história. E deixando claro também que vocês dois são acadêmicos de Libras, né, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acredito que seja uma das poucas universidades federais que ofertam o curso, né? Queria que vocês falassem também um pouco dessa experiência e da importância desse profissional ter, né, um diploma, ter a sua garantia do estudo, do conhecimento sobre a profissão. Perfeito, Camila. Eu venho de uma realidade, quando eu mudo pra cá, já sabendo Libras, já com uma profissão, né, de ser CLT, já ter experiências profissionais, mas me faltava que lá em São Paulo ainda não tem uma graduação, uma faculdade ali onde tu consiga se formar, aprender as coisas mais na teoria. Então eu tinha bastante prática, mas ainda faltava teoria. Então quando eu mudo pra cá, para Florianópolis, ingresso no Letras Libras, me abriu uma possibilidade, um mundo assim de opções que eu também não tinha noção que existia. Então foi muito importante, é muito importante a gente aliar a prática com a teoria, porque isso vai tornar a gente um profissional melhor, entender também qual o contexto da interpretação, a gente se adequa, né? A gente tem esse perfil, a habilidade melhor, consegue lapidar melhor para entregar uma melhor informação que o surdo. Então, acho que é importante, sim, a certificação, o curso, a graduação, mas sempre lembrando que a prática, né, por ser um idioma, é o fundamental. Porque também não adianta você ficar ali, eu sempre comparo, às vezes, com aprender um inglês, um espanhol. Sim. Então, às vezes, você vai para o curso, fica ali anos ali numa determinada escola. E acaba não sabendo falar fluentemente, exatamente. Né? Aí você muda para o país, fica 6 meses ali no país X, você já sai fluente, aprende as gírias, aprende a cultura
cultura, que eu acho que é o principal, né? Então, a vivência é fundamental, né? Exatamente, então participar, estar ali junto à comunidade surda, mesmo depois que você se forma, é fundamental para o intérprete, porque ele vai estar sempre aprendendo. Sim. O idioma é uma questão viva, né, que nunca para. Então, se formar, mas estar sempre ali convivendo com a pessoa surda é fundamental. Eu tenho uma ilustração que eu acho muito interessante, combina perfeitamente, que a área da Libras e a interpretação especial são como dirigir um carro. Você pode simplesmente, na prática, aprender a dirigir um carro, a conduzir um carro, mas não necessariamente vai ser como deveria. Então, a teoria é importante, conhecer como que funcionam os processos de uma interpretação, os esforços que requer, todos esses processos que acontecem, porque imagina, existe um discurso sendo enunciado numa velocidade que às vezes o enunciador vai estar seguindo o seu discurso e ele não vai estar nem se importando com como ele está falando, a forma como ele está se portando. E aí tem um profissional ali que ele tem que receber aquela mensagem, entender, passar para um outro idioma e produzir. Isso em uma fração de segundos. Então, tudo isso que envolve todo esse processo, os problemas que podem acontecer, a teoria vai fundamentar e vai explicar e como a melhor forma de resolver em cada situação. Até as regras também, né? A legislação, Exato. A profissão. Acho que é muito bom a gente vocês, no caso, estarem a par, né? E nada mais do que a teoria na prática, né? A teoria com a prática é receita do bolo, né? Para um bom profissional. Exatamente. E, Bruno, você fazia faculdade, Isso. depois voltou para sua cidade durante a pandemia, aprendeu Libras e hoje está no curso de Libras. Você largou qual que era a faculdade? Eu vim para Florianópolis em 2020 para cursar engenharia química. Só que aí, nesse meio tempo, né, rola essa pandemia e eu aprendo Libras, me encanto por esse universo. Então, quando eu volto pro presencial em 2022, meu coração já não estava mais na engenharia como estava. E por isso que eu falo daí que minha vida mudou depois da Libras, porque foi quando eu decidi transferir, largar a engenharia depois de ter cursado 2 anos em meio à pandemia. Larguei a engenharia para seguir a carreira que eu sonhava e que eu almejava, que era a carreira de interpretação. Nossa, que legal. E uma coragem também, né? Meninos, vamos falar agora um pouquinho sobre a área legislativa, né? Vocês dois são intérpretes aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. Vamos falar um pouco como que é esse processo. A gente sabe que é bem difícil durante sessões ordinárias. Às vezes o clima fica um pouco alterado, são muitas leis, muitos números. Acho que são informações, às vezes, complicadas até pra gente que tá ali não entendendo o português, difícil de entender. Como que é esse processo de passar essas informações de forma clara e objetiva para a comunidade surda? Bom, bem interessante a sua pergunta, é um desafio e uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está lidando ali com informações importantes que todo munícipe de Florianópolis precisa ter, né? E os surdos não é diferente. Então, no meu caso, eu estou trabalhando aqui na casa há 2 anos. Então, foi um processo, digo que no começo mais difícil, porque até tu entender as terminologias, entender os processos, como que funciona o dia a dia da casa. Então, leva um tempo para tu se adaptar e buscar os sinais também, porque muitas vezes tu não tem, ou às vezes aquele termo específico não tem um sinal. Sim. Então, tu vai ter que buscar o que ele significa para explicar, né? Então é bem interessante como isso funciona. A gente geralmente tem uma carga horária dentro da TV Câmara que nos possibilita ter um estudo. Então a gente geralmente chega, abre ali a ordem do dia, vai ver os projetos, vai pesquisar algum termo específico, porque às vezes dentro da pauta tem projeto de esporte, tem projeto de cultura, Sim. tem projeto de várias pastas diferentes, então a gente precisa estar a par. Geralmente é isso, a gente chega, estuda o material, procura os sinais ali específicos e depois vai para a sessão. Então é um desafio, uma responsabilidade, mas é uma satisfação muito grande em ver que lá na ponta o munícipe surdo vai ter informação de qualidade, vai poder exercer seus direitos de cidadão, de poder vir na casa, expressar sua opinião e ter voz, que é isso que garante nossa presença aqui, é dar a voz para pessoa surda. Perfeito. E é interessante que quando começa a sessão, é só um complemento do trabalho que já começou muito antes. Porque durante a sessão não tem tempo mesmo dos próprios vereadores de explicarem o projeto. Eles já sabem o que está sendo debatido. Então eles já começam no contexto já, é o projeto número... Muito da frente, o projeto de lei vai ser o projeto de lei número tal. Então já começa a discussão. Então se a gente não se prepara antes, a gente fica totalmente perdido. E aí quando começa a sessão, é um trabalho ali que a gente precisa de muita atenção, porque existem muitos detalhes.
um número de um projeto de lei que a gente passa diferente já pode se referir a um outro assunto. Então a gente tem que prestar atenção com os números, com as informações, os lugares, os assuntos, os contextos. Então, nisso, enquanto tem um intérprete na frente da câmera, o outro intérprete tem que estar atento para jogar essas informações de apoio. Então a gente tem muito esse trabalho de revezamento, por isso que é importante o revezamento. Isso, eu queria que vocês falassem também na prática como que é, né, ali a atuação do profissional de intérprete de Libra, né? Sim. Como que se dá isso? O Wesley e o Bruno também fazem muitos shows, estão muito bastante na área cultural aqui em Floripa, são famosos. O Wesley já fez, não sei se o Bruno também, mas eu sei que o Wesley já fez Sorriso Maroto, já interpretou pessoas famosas no palco. Então, como que é esse processo na prática do profissional de Libra quando ele tem que fazer essas interpretações, né? Tanto no legislativo, nessas áreas mais sérias, né? Também nessa área cultural, no geral tudo, né? Porque a nossa vida, a vida da pessoa surda é igual a de qualquer outra pessoa, né? Consome cultura, consome política, tem que saber dos seus direitos, né? Então, assim, é um direito universal da pessoa surda também, assim como qualquer outro. Sim, então, e aí, justamente, e então, por isso que a gente trabalha sempre em duplas, inclusive na nossa legislação, na lei que regulamenta a profissão agora, está claro isso aí, porque por conta dessa demanda, dessa carga que é muito puxada, que é ouvir um discurso, entendê-lo, adaptá-lo e produzi-lo. Então, todo esse processo é muito cansativo. Imagina uma sequência, um show, por exemplo, que ele requer tem uma característica mais cultural, mais artística, que vai querer que o intérprete ele se comporte de uma maneira. E aí, dentro do contexto educacional, o intérprete tem um papel ainda de interpretação, porém voltado para um público que está ali como estudantes. Aqui na prestação de serviços públicos, como na interpretação de uma sessão, a gente está prestando um serviço à comunidade. Então, cada uma desses segmentos profissional, ainda que esteja interpretando, ele vai requerer uma postura um pouco diferente. E aí, aqui na sessão, por exemplo, a gente atua sempre no revezamento. E nesse caso, o intérprete que está ali prestando o apoio, ele precisa de muita atenção para jogar as informações ou não deixar passar alguma informação que, às vezes, o intérprete que está ali na frente da câmera, ele está lidando com muita informação. É muita coisa acontecendo na sessão e, por isso, alguma informação, quando passa batido, o outro intérprete, ele tem que prestar esse auxílio. Então, nunca tem um descanso ali, né? Esse revezamento, é sempre prestando atenção no que o outro está fazendo. É um jogando pro outro sempre, né? Exato. E também, assim, no caso aqui, por exemplo, a gente combina, por exemplo, de 15 em 15 minutos de fazer a troca. Então, eu tô aqui no discurso, deu 15 minutos, espera uma brecha da fala do vereador, faz a troca. E quando é show, um outro contexto, a gente combina a troca cada 2 músicas, a cada intervalo ali, porque para ter esse descanso que ele disse, porque a carga, cada corpo do intérprete, dependendo da área que ele for trabalhar, ele vai precisar utilizar ali técnicas em um corpo diferente. E aí, quando tu menciona a importância da formação, a gente está sempre estudando, reciclando, vai de encontro a isso, porque o intérprete acaba estando em várias áreas e tendo que estar se adaptando ali a cada momento. Então, a gente precisa que chegue um tempo, né, futuro breve, tomara, que o intérprete consiga se formar especificamente. Saia da UFSC e faça uma especialização em arte. Saia da UFSC e faça uma especialização em audiovisual. Faça uma especialização para atender empresária, legislativa, saúde. Né? Então, a gente precisa chegar nesse ponto ainda. Claro que a gente não consegue por conta de quantidade de intérpretes, então a quantidade ainda é muito pouca referente à quantidade de demanda, então a gente percebe ainda tem esse gap. E aí a questão da formação mesmo, de cursos técnicos, cursos específicos para cada área, de universidades. Exatamente. Aqui na Câmara Municipal, a gente tenta ao máximo, né, porque eu acho que para alcançar o topo, né, a perfeição, acho que é um caminho, né, e ser o máximo, né, inclusiva com as pessoas surdas e qualquer outro tipo de deficiência. A gente tem nosso balcão da cidadania, que vocês também ficam à disposição, né? Nosso balcão que oferece vários serviços, entre eles a produção, né? Emissão de carteira de identidade, né? Então, tem vários serviços que a Câmara oferece no nosso balcão e que também são traduzidos, às vezes, para quando vir uma pessoa surda, ter esse auxílio para ela também, né, ter o seu direito. E como é que é essa experiência para vocês? E se vocês puderem falar de algum caso, alguma coisa do tipo? Então, é muito interessante isso daí, porque, de fato, é um processo,
um trabalho de formiguinha que a gente presta tanto na categoria e dentro da Casa Legislativa. É interessante porque hoje é perceptível que a nossa TV Câmara, hoje em dia, é uma das TVs legislativas mais acessíveis com conteúdos em Libras do Estado. Então, isso é algo que nós nos sentimos muito honrados de poder falar isso, porque hoje na nossa programação, a maior parte dos materiais veiculados na televisão são com materiais com o acesso em Libras à comunidade surda. Isso é muito importante. Um dos nossos produtos atualmente, que a gente mais tem orgulho de anunciar também, é o Parla Libras. Como você tinha dito antes, a questão da terminologia, do contexto legislativo não é muito palatável, nem sequer para a comunidade ouvinte, quem já é para a comunidade surda, que muitas vezes nem sequer frequentou uma casa legislativa, nem sequer entende como funciona. Percebendo esse déficit, então, nós nos mobilizamos e criamos aqui junto dentro da TV Câmara um projeto chamado Parla Libras, que esse intuito de aproximar a comunidade surda. Tá aí na tela para quem quiser Justamente, esse daqui é a nossa identidade visual, que com o intuito de que a comunidade surda ela se aproxime desse contexto. Então, além do Balcão da Cidadania, além de todos esses serviços que são prestados, a gente também tem esse papel de informacional. A gente entende que é importante que a comunidade surda esteja dentro da Casa Legislativa, para que eles possam usufruir completamente da cidadania. Sim. Então, por conta disso, tanto nas redes sociais e também na televisão, está sendo veiculado o material do Parla Libras, que ele tem o intuito de ensinar os sinais do contexto legislativo. Lá a gente explica sinais como, por exemplo, o que é uma questão de ordem. No momento a gente está apenas apresentando os sinais, em breve nosso intuito é explicá-los, mas apresentando o que é uma questão de ordem, o que é uma sessão ordinária, para que o público possa ter essa percepção e conhecer um pouco melhor desse conteúdo. E também, além disso, isso daí tudo é veiculado nas nossas redes sociais e também alguns materiais que nós também já temos publicado, que é como, por exemplo, o hino de Florianópolis, o Rancho de Amor à Ilha, que nós fizemos uma tradução dele em Libras. Que é muito interessante que a comunidade surda ela participe e ela esteja inteirada do que acontece na nossa cidade no idioma deles. Então a gente apresenta todos esses conteúdos e também, então, além das sessões ordinárias que são interpretadas tanto na televisão quanto nas redes sociais aqui do Parlamento, também temos veiculado através da TV e das redes sociais esse tipo de conteúdo, porque gera a população em geral tem um interesse, sim, além disso, mas também principalmente com foco na comunidade surda. Perfeito. Eu acho muito interessante, Camila, nesses 2 anos que eu tô aqui, a gente ter conseguido todos esses projetos, o Parla Libras, o Fique Ligado, que também, todos os Fique Ligados desses 2 anos em diante, todos saem com Libras, porque são produtos... Fique Ligado é um programa, é um produto que a gente tem aqui na TV Câmara, que traz sobre informações, serviços para a população e todos eles a partir de, né? Exatamente. A gente tenta deixar o máximo possível eles traduzidos também para a língua brasileira de sinais. Perfeito, e a gente agradece muito essa abertura que a Carlinha, a direção, nos dá de mostrar o nosso trabalho, que é da Libras, de poder deixar mais inclusivo, como o Bruno disse, né? Provavelmente seja a primeira, né, e uma das únicas casas legislativas do Estado que se preocupe e coloque a Libras ali. Pode ser que seja um modelo para outras casas legislativas. Eu acho bem interessante também, nesse processo de 2 anos aqui, praticamente todos os funcionários, o pessoal da casa cumprimenta a gente fazendo boa tarde, fazendo bom dia. Então virou já meio que uma cultura da casa receber bem a pessoa surda e a língua de sinais. Então eu acho isso muito legal. Se às vezes eu cheguei, a diretora aqui do setor fez boa tarde em Libras e os colegas também. Então isso mostra o quanto que o nosso trabalho tem sendo bem feito, que a gente tem realmente não só ali na hora da interpretação, na hora de fazer o trabalho. Mas se expandido também para outras áreas, exatamente, né? Na base, no dia a dia, na conversa com os colegas, ensinar o sinal, ter essa paciência, porque a gente percebe que no nosso início de profissão, quando a gente está ali com aquele encantamento, a gente quer ensinar todo mundo, quer fazer acontecer. Com o passar dos anos, a gente vai ficando meio que de saco cheio de ficar explicando aquela coisa básica para a pessoa, aí vem outro e pergunta a mesma coisa, a gente já tá, a gente tem que explicar aquilo ali de novo, mas é isso, é um processo.
acontece que nós, como intérprete de Libras, temos que pensar que nossa função não é só apenas ali interpretar e passar informação, mas é também fazer trabalho tudo de esse base, processo de base, entender que a pessoa ouvinte ali, provavelmente ela seja igual eu, quando não tinha nenhum contato com o surdo. Claro. Então eu vou falar alguma palavra errada, vou replicar, e a gente precisa ter um pouco mais de empatia também com essas pessoas ouvintes que não sabem ainda sobre essas informações. E uma coisa interessante, você tinha falado sobre o Balcão da Cidadania. Aconteceu um episódio que nós fomos chamados a interpretar um atendimento de uma pessoa surda lá embaixo. E foi assim, eu me senti impactado pela forma como aquela pessoa se sentiu, como ela reagiu ao perceber que tinham intérpretes de Libras. Sim. Porque a pessoa chega lá no balcão, os atendentes já são instruídos a informar que o intérprete está a caminho, e quando nós chegamos, a pessoa teve um outro brilho, porque finalmente ela poderia ser atendida no idioma dela. Porque atualmente, na maior parte da prestação dos serviços, as pessoas surdas precisam usar gestos, precisam se esforçar ao dobro, escreve. Algumas pessoas surdas não tiveram acesso ao português como deveria, então, por conta disso, há vários ruídos de comunicação. Então, teve esse episódio que, quando nós dois chegamos lá e falamos, olha, nós somos os intérpretes de Libras e vamos conduzir o seu atendimento, a pessoa sorriu e falou, não sabia que tinha, e eu vou avisar para o meu amigo, vou avisar para não sei quem, porque a gente precisa fazer, e aí a gente precisa, que bom que vocês estão aqui. E então eu lembro que já começou a pedir para outros serviços, né? Começou a aproveitar e perguntar, e como que funciona isso? E como que faz aquilo? Olha, eu preciso acessar tal demanda, é aqui que faz, poxa, que pena que não é aqui, porque aqui... Então as pessoas, é muito importante esse papel do intérprete na prestação de serviços. Sim. E esse episódio foi um episódio muito marcante para mim, principalmente pela reação que a pessoa teve quando nós falamos, nós somos os intérpretes de Libras e vamos estar intermediando esse atendimento entre vocês. Então, porque imagina você se sentir estrangeiro dentro do seu próprio país. Você, sendo um cidadão brasileiro, você não poder acessar um hospital, você não poder acessar uma delegacia, você não poder acessar a casa legislativa. Porque chegando lá, ninguém vai te entender. Ou então, para conseguir se fazer entendível, há um esforço dobrado. E isso acontece muito por conta dessa falta da consciência da importância desse profissional intérprete de Libras. Porque uma vez que o intérprete de Libras, como por exemplo acontece aqui na casa, uma vez que nós dois somos acionados, muda completamente o atendimento. Os próprios atendentes que trabalham no Balcão da Cidadania, eles sempre relatam, que bom que vocês estão aqui, ufa, porque que bom que vocês estão aqui, porque isso desgasta tanto o atendente quanto a pessoa surda, que muitas vezes acaba sendo prejudicada. Agora imagina isso daqui na prestação de um serviço, como por exemplo a emissão de um documento. Imagina num serviço de urgência. Imagina dentro de um hospital. Parto. Exato. Então, e todos esses espaços requerem esse profissional intermediador. E a importância da gente estar incluído no dia a dia da casa também, porque às vezes as câmeras de vereadores, contrato profissional, ele chega lá, faz a interpretação da sessão, vai embora, no outro dia volta, faz a sessão, vai embora. Mas não tem esse envolvimento do dia a dia que a gente tem aqui, de estar aqui na carga horária, de estar com os colegas, de conseguir dar um feedback, de ajudar. De trazer também, né, o conhecimento da língua de sinais. A gente trabalha aqui junto no mesmo setor, né, o jornalismo, com o pessoal de intérprete de Libras. A gente já sabe que boa tarde, a gente já chega bom dia. Eu queria que vocês falassem também, mostrassem ali para a câmera alguns sinais básicos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. E bom dia. Ah, legal. Meninos, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Queria parabenizá-los também, né? Eu acho que a gente não entrou muito naquela coisa também. A gente estava conversando nos bastidores para falar que intérprete de Libras bonitinho, aquela coisa, e deixar que não, ele é um profissional como qualquer outro, né? E a categoria merece ser respeitada como qualquer outro. Inclusive, um profissional de suma importância. A gente deu exemplos aqui agora dessa prestação de serviço, de hospitais, não só aqui na emissão de documentos, mas acho que todo tipo de local, né? Então, precisa de uma pessoa que saiba o idioma da língua de sinais. E quero, mais uma vez,
Sou grata pela presença de vocês aqui hoje, celebrando esse dia de 26 de julho, o dia da profissão de vocês. Depois tem outro, né, que é o Mundial. Bom que comemora duas vezes, né? Comemora 2 vezes. E muito obrigada pela presença. Imagina, Camila, muito obrigado, de verdade. Quando precisar, estamos à disposição. Temos duas datas para comemorar, a gente comemora as assim? duas para aproveitar. Assim é palmas? Exatamente. E brigadão, viu? Tamo junto e obrigado. Então, muito obrigado pelo convite. Nós nos sentimos lisonjeados de ser convidados para falar sobre aquilo que a gente tanto ama e trabalha e se dedica tanto. Então, nós agradecemos por essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa profissão e sempre que precisar estamos à disposição, tanto do FloripaCast quanto da comunidade que deseja acessar a Câmara de Vereadores. Meninos, obrigada. Imagina. Como é que é? Coraçãozinho assim também? Beijo, FloripaCast fica por aqui.